tarde. Boa tarde, estamos mais uma vez aqui com Valéria Oliveira, a Olá. criadora do Joias Raras. Boa tarde, Valéria. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, dona Raila. Então, hoje estamos aqui para conhecer você mais um pouco. Eu conheço você muito bem, sei a mulher guerreira que você é, mas tem muitas pessoas ainda que não conhecem. Então, Valéria, fala um pouco de você pra gente. Ok. Pessoal, meu nome é Valéria. Eu nasci em Brasília e comecei a trabalhar muito cedo, muito nova. E você quer saber um pouco da minha vida, da minha trajetória, da minha trajetória, né? Vamos lá, então. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe. Minha mãe tinha... Os meus pais sempre foram comerciantes, então a minha mãe tinha alguns comércios e eu comecei a trabalhar muito cedo com ela. Com 10 anos de idade, mais ou menos, eu cuidava de um sacolão de verdura, né? E eu lembro que eu pedi uma bicicleta para minha mãe. Eu era doida naquelas bicicletas, aquelas Caloi, né, amarelinha. E a minha mãe falou assim, eu te dou, mas com uma condição. Eu, lá vem, né? Minha mãe sempre condicionando as coisas. Se você fizer cobrança pra mim, você chega da escola, sempre gostei de estudar na manhã, você chega da escola, almoça e às 14 horas você vai fazer cobrança até às 19. Ela também tinha um armarinho e era cabeleireira, né? Fechado. Queria bicicleta, né? E comecei. E eu odiava fazer serviços de casa. Meu negócio era realmente trabalhar na rua, né? Trabalhar. E logo com 14 anos, a gente morava numa cidade aqui no entorno. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe resolveu mudar de estado e ir pro Piauí. E eu resolvi então que lá, quando eu cheguei lá, é engraçado, eu vou contar uma história que nunca contei. Lá era, nós morávamos, o pessoal de lá odeia que chame Chapada, né? Existe uma rivalidade, né? Então eu morava na Chapada, que hoje chama-se bairro de Max, mas na época era realmente Chapada, não tinha esse nome. E eu estudava em Novo Oriente mesmo. E o que acontece? Gente, Piauí, vocês não têm ideia, é muito quente. E lá é diferente, eu acho bem interessante que lá tinha algumas peculiaridades, né? Então, o uniforme era calça jeans clara ou bermuda do joelho para baixo, achava super válido a camiseta branca e o sapato necessariamente tinha que ser preto. Né? Então, eu ia para a escola, fui para a escola primeiro dia. Quando eu cheguei em casa, né, naquele sol rachando de meio-dia, falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu quero ir embora. Sem contar que eu sou de lá, então eu tenho propriedade de falar, né? A gente subiu uma ladeira, tipo assim, uns 6 quilômetros a pé, no pico da meio-dia do sol quente. Gente, detalhe. Minha mãe tinha comprado um sapato pra mim no terceiro dia. Quando eu cheguei em casa, isso não é brincadeira, isso é muito sério. No terceiro dia, quando eu cheguei em casa, o solado do sapato saiu inteiro, descolou, porque a terra era muito quente. Em Novo Oriente tinha uma parte que era calçamento, né, de pedra. E essa ladeira que você tá falando, não, já ali na ponta da ladeira já era terra, né? E eu cheguei em casa chorando e disse pra minha mãe, mãe, eu não vou morar aqui. Então, eu não quero morar aqui, eu quero ir embora. E minha mãe falou, não, isso era em setembro, minha mãe falou, não, fica pelo menos até dezembro. Dezembro, graças a Deus, a minha irmã foi para me salvar daquele lugar. E eu vim embora, voltei para Brasília. E aqui logo eu comecei, né? Trabalhei uns meses com meu pai, numa agropecuária. Logo em seguida, com 14 anos, tá, gente? Logo em seguida eu comecei a fazer serviços gráficos.
Eu vendia, naquela época, hoje já não se usa mais, hoje se usa cartão de visita digital. Cartão de visita, notas fiscais, talões de notas fiscais, talões de pedidos, panfletos, né, inteiros A4, então era um quarto de A4 também, e assim sucessivamente. Isso, eu tinha dias que eu estava em Sobradinho. Para quem não conhece Brasília, eu fazia Brasília em torno, então alguns dias eu estava em Planaltina, que é um pouco longe de onde eu morava, que era Ceilândia, e, aliás, Samambaia. Outros dias eu estava no Valparaíso, que é completamente oposto. Mas para mim não importava, né? A distância, eu queria saber de ganhar dinheiro. Eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava trabalhar. E esse era a parte mais importante. E você trabalhou um tempo também com panfletagem, né? Essa é uma nova jornada, né? E foi aí, quando eu comecei a trabalhar com panfletagem, já foi o lado bom da história. Eu fiz um cadastro de estagiária em uma empresa. E eu comecei a panfletar, né? Eles tinham essa vaga de panfletar, eu aceitei. E é engraçado que com 3 meses dentro dessa empresa, logo eu já me tornei, era chefe das recepcionistas, encarregada de recepcionista, da recepção dessa clínica, né? E eu saí, graças a Deus, de lá formada, tenho muito orgulho de dizer, e é uma coisa que sempre falo, o Dr. Francisco foi uma pessoa sensacional, inclusive faz parte da minha trajetória profissional, e ele me ensinou muito, né? E saí de lá como supervisora das gerentes, então, encarregada. Eu cuidava de 5 clínicas odontológicas. Isso mostra que é sempre que um bom mentor faz a diferença na nossa vida. Com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvidas, Ayla, eu digo para você que quem não tem um mentor, uma pessoa que se inspire, precisa urgentemente adquirir essa pessoa, sabe? Eu sempre costumo dizer, investimento em conhecimento nunca é demais, aí como algumas vezes eu já falei. Então eu observava muito ele, né? Não tinha ainda, nessa época, não cheguei ainda no meu pai, mas ele era uma pessoa que eu observava muito. E muitas pessoas, as Alimentos, que é uma empresa grande aqui em Brasília, na época era cliente nossa, a gerente de recursos humanos. Aí ela, Valéria, vamos para As Alimentos, lá você vai ter uma trajetória, você vai ter uma carreira para seguir. Eu disse, não, aqui é meu lugar, não está na hora ainda. Ela falou, não esqueça que no dia que você sair daqui, você vai sair com 2 sapatos. Aí eu não tenho problema. Só que ninguém entendia que o que eu estava realmente absorvendo ali era conhecimento. Porque eu tratava aquela empresa como se fosse minha, né? E por trás eu estudava. E dentro daquela empresa, tadinho deles, né? Mas eu tirei alguns profissionais. Então, eu fiz configuração e montagem, então manutenção de equipamentos, de computadores, quem fazia era eu. Instalação de sistemas, também era eu. Tirei 2 profissionais aí de uma sacada só. A parte de configuração de redes, cabeamento, também era eu. E a parte de recepção. E depois montei o escritório na empresa. Essa foi minha trajetória no meu primeiro trabalho, né? Sim. E logo em seguida eu resolvi então sair dessa empresa, mas eu já tinha 9 anos e pouquinho, né? E eu comecei a trabalhar então em uma outra, que essa outra clínica eu cheguei a arrendar e ela chegou a ser minha. Aí foi meu primeiro prejuízo. Foi seu primeiro prejuízo? Foi meu primeiro prejuízo. Meu primeiro fracasso. Inclusive, vamos falar sobre isso hoje, né? Porque isso fez você evoluir e é isso que você vai mostrar. Você vai encurtar o caminho para as pessoas. Exatamente, certamente. Eu costumo dizer que são 26 anos de carreira, né? E nesses 26 anos de carreira, não teve só glórias e vitórias. Hoje é muito confortável sentar aqui e te contar os perrengues que eu passei, né?
Mas foi muito difícil. E criar, né, esse contexto de hoje, eu acredito que, assim, passar com é um grau de riqueza, de conhecimento muito grande, sabe? Quem puder, acompanhe até o final, porque, assim, hoje eu realmente vou dar muitas dicas, né, de como você ser realmente, ter confiança, e ter confiança não somente no que você faz, mas ter confiança nas mídias sociais, que hoje é onde se vende, é onde se lucra, né? Então fica aí até o final que você vai aprender muita coisa. E eu posso contar uma particularidade? Eu não sei nem falar esse nome. Particularidade, claro que pode, deve. Nossa, deve. Eu conheço você desde muito nova, né? E aí eu conheci ela morava minha vizinha, nessa época que ela morou lá no Piauí, né? Você morava assim umas 3 casas distantes da minha. E tem 2 coisas que eu sempre lembro de você. Uma era que você sempre foi meninona, que você tinha uma bancadinha cheia de ursinho. E outra, que é a primeira vez que eu comi bis na minha vida, foi você que me deu. Aquilo ali, aquele... Pra muitas pessoas pode ser só um chocolate, né? Pra mim, tipo assim, aquilo ali guardei na minha memória toda a vida. E aí ela veio pra cá, eu fiquei mais ou menos acho que uns 15 anos sem te ver, ou mais, né? Muito mais. Muito mais. E aí, por curiosidade do destino, a gente se reencontrou de novo. E o que eu quero falar sobre isso é que muitas vezes a gente não entende o propósito. E muitas vezes a gente planta aqui para colher lá no futuro depois. E isso eu sempre vou guardar na minha memória. Esse chocolate, esse bis, eu sempre vou guardar ele na minha memória. Porque o que eu tô falando aqui é porque você é uma pessoa muito generosa. Você é uma pessoa muito bondosa. E aí, com essa trajetória toda sua, quando você veio para Brasília, começou a trabalhar, e você, pelo que a gente pode perceber, você sempre estava pelo meio das mídias, computador, você sempre teve essa curiosidade. E aí, nisso você criou um método, né? Para ajudar as mulheres, porque isso é uma causa sua, ajudar as mulheres? Sim, é uma causa minha. Eu poderia, inclusive, eu poderia trabalhar com profissionais liberais da saúde, eu poderia trabalhar com dentistas, porque eu trabalhei 16 anos e 6 meses nessa área. Só que não era... É uma causa bacana? Sim. Né? Muito provavelmente estarei até fazendo um lançamento de um dentista amigo meu. Mas a minha causa maior era ensinar e talvez encurtar, sabe, uma boa parte das coisas ruins que aconteceram na minha vida. Assim como você falou da questão do bis, eu procuro plantar o que eu quero colher. E o que eu quero colher são histórias. Histórias de mulheres guerreiras e vencedoras. Porque todas vocês que estão agora me assistindo, você pode ter certeza absoluta que você tem o seu lado que você não descobriu ainda, você tem o seu lado, como que eu costumo dizer? Você tem o seu lado que você precisa só alinhar, sabe? De desenvolver. Tem como a gente descobrir esse seu lado, aonde você vai se sair melhor. E outra coisa, gente, hoje mídia social, que seja para a empresa, que seja para mulheres, se você não tiver uma trajetória nas mídias sociais, se você não tiver uma audiência, uma constância, nada vai adiantar. E assim, quando eu falo para vocês que a minha promessa, né, quando eu prometo, na verdade, eu ensino mulheres a faturarem 30 mil reais ao mês, porque eu já faturei isso, né? Através de mídias sociais. Eu sou da época do orgânico mesmo.
E olha que era bem diferente de hoje, investimento zero. Nós só faturávamos, nós crescíamos. Eu tenho várias contas no Instagram, uma delas é a Hello Brasil Oficial, coreaninha. Gente, muito feliz, minha administradora falou que fechamos hoje nos 600 mil seguidores. Parece brincadeira, né? Mas assim, organicamente falando, para você conseguir 600 mil seguidores hoje, é muito difícil, né? Apesar de ter a Hello Brasil, o engajamento da coreaninha ainda supera. Então, eu falo isso porque eu tenho certeza absoluta que é possível, que é viável. Porque eu já fiz, eu faço isso. Inclusive, com os meus Instagrams. Deixar uma ressalva. Você, uma pessoa ainda que falou pra você, né? Se fosse, a gente foi no network, eu lembro, né? Uhum. E uma mulher, o impressionante que eu fiquei lá impressionada é que era uma mulher. Ela falou, eu não trabalharia com mulheres. Você lembra? Lembro. Que ela falou, eu não trabalharia com mulheres, porque as mulheres, elas não estão dispostas. Os homens sim estão dispostos a pagar. As mulheres não. As mulheres já têm receio, já têm medo, dependem do marido. E eu fiquei olhando, eu falei, gente, em vez dela lutar pela causa, pela né? causa, não, ela estava pensando só no financeiro. O que eu acho interessante em você é isso, você não está lutando só pelo financeiro. Você quer que as mulheres tenham a independência delas. Quem realmente está em minha volta, como você e outras mulheres, sabem realmente que isso virou um desafio para mim. Sim. Virou um desafio. E o desafio para mim, quanto maior, melhor. Eu sei. E você pode ter certeza que é o que você acabou de falar. A questão, para mim, aqui não é sobre dinheiro. É sobre realmente transformações, sabe? É sobre metamorfose. É sobre lagarta realmente virar borboleta, sabe? E eu não tenho dúvidas, quando eu prometo isso para vocês, inclusive, eu vou até deixar já uma ressalva aqui para vocês. A minha garantia vai ser exatamente registrada em cartório. Então, assim, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então, Mari, e o que você acha quais são as preocupações e medo das mulheres começarem no digital? Olha, Raila, a insegurança, eu acredito que é o maior problema, né? Gente, a luz apagou ali, viu? Você vai Pode continuar? Tá tranquilo? Não tá atrapalhando não, né? A insegurança, ela pode surgir, né? Ela não só, eu diria que não somente nas mídias sociais, mas padrões sociais, comparações, você pode, né, se comparar algum trauma do passado pode te impedir. Muitas vezes o vizinho ou a vizinha vai virar para você e vai falar assim, mas estão falando que agora eu sou blogueirinha. Verdade. Né? Isso acontece muito, né? Então, aconteceu comigo. Aconteceu com você. Tipo assim, eu tenho observado, né, que eu até comentei, eu falei, gente, por que quando a gente coloca você bebendo, ou você em qualquer parte social, todo mundo comenta, ou te dá maior apoio, e quando é algo que você está mostrando, que você está aprendendo, as pessoas não se interessam. Aquilo não é agradável, ou ninguém quer saber. Poucas pessoas estão dispostas a saber. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu costumo usar muito uma frase que é o seguinte: as pessoas elas querem te ver bem, mas não melhor que elas, né? Então a inveja ela é constante, ela vem, mas eu sinceramente eu nunca tive medo do fracasso, nunca tive medo da inveja, porque ninguém inveja o que é fracassado. Sabe, as pessoas invejam, ou se ela não comenta, pouco provável, vão comentar sobre o seu trabalho, sobre essa live, não vão parar para assistir. Sabe por quê? Porque muitas pessoas gostam do comodismo.
Elas não querem, elas não estão prontas para essa conversa, compreende? Elas não estão seguras o suficiente. Então, a insegurança, ela pode até mesmo prejudicar muitas pessoas que tendem a serem desprovidos de autoconfiança, sabe? Eu não minto, eu tinha medo de começar e do que as pessoas iam falar de mim. Eu tinha muito, inclusive você trabalhou essa parte em mim. São duas coisas que eu devo a você. Uma é você me deu autonomia, autoconfiança. Se não fosse você, eu não estaria aqui falando aqui na frente. Outra foi o medo de dirigir, que pra mim era a coisa mais bicho de sete cabeças. E foi uma das coisas que você também trabalhou em mim. E hoje é minha motorista de fuga hoje... também. E hoje a gente anda junto pra todo lugar, dirige pra você. Então, uma coisa, eu tinha muito receio do que as pessoas iam falar, mas uma coisa eu posso dizer de você, que isso você sabe trabalhar muito bem, as inseguranças da pessoa. Você sabe tirar aquele medo e você sabe ajudar. E como eu sempre falo, você é a mãezona, você pega na mão. E aí, eu posso dizer com maestria que a pessoa que comprar o seu curso ou que tiver no seu método, ela vai ser muito bem instruída. Essa certeza eu dou. Isso que você acabou de falar é interessante, Raila, que são sentimentos que as mulheres têm, né? E afetam muitas mulheres, muito mais do que a gente imagina, sabe? Cientificamente falando, e são várias áreas das vidas das mulheres. Pessoal, na vida profissional, sabe? Na vida do empreendedorismo, muitas vezes ela acha que ela não consegue desenvolver um negócio sem nenhum real. E ela tem aquela habilidade. Sim. Porém, ela esconde aquilo dentro dela pelo medo, pela insegurança, sabe? E muitas vezes ela está adiando o desenvolvimento pessoal dela de uma carreira brilhante, sabe? E ela tá ali, o que ela tá fazendo com isso? Ela tá limitando o potencial do sucesso que ela pode ter. E você limitava isso na sua cabeça. Você não imaginava a mulher, o potencial que você tinha. Quando você chegou em mim e disse assim, eu nunca peguei no notebook. Eu falei, não tem problema, você vai pegar agora. Você vai aprender, né? E hoje está aí, quase me dando aula, né? E eu fiz uma pergunta. Eu cheguei em você e a coisa que eu gosto de fazer é que eu amo cozinhar, né? Eu amo fazer comida, eu amo fazer salgado, bolo. Inclusive, eu tive uma lanchonete na cidade que eu morava, era pequena. Mas eu sempre achei que aquilo era muito... A cidade era pequena pra mim. Eu sempre sonhei alto, mas eu nunca tive coragem. E aí eu cheguei nela, ela chegou em mim um dia, estava eu e você, deitada lá na cama, na chácara. E eu fiz uma pergunta a você. Como ela é uma mulher empreendedora, eu falei, essa é a minha única chance. Eu sou mãe de 3 filhos. Vim no Piauí, aí eu trabalhava, para quem não é de Brasília, mas os que são conhecem. Eu trabalhava na Feira da Guariroba, vendendo capinha de celular. Nunca tinha mexido em nada. Eu não sabia o que era nada de computador. E aí eu queria montar uma loja de salgado. E aí eu perguntei para ela, eu cheguei em você e falei, o que você faria se fosse eu, no meu lugar? O que você faria? Como empreendedora, você falou, se eu fosse você, eu montaria o seu negócio. Aí eu falei, tá, mas eu tenho 3 filhos para cuidar. Como é que eu vou fazer do zero? Aí você chegou em mim e falou assim, começa primeiro comigo, aprende, vê se você se encaixa nisso. Se você não se encaixar, eu até te ajudo a montar sua loja de salgado. E aí eu comecei no tráfego pago. E aquilo pra mim, no primeiro dia daqui, eu saí daqui, eu falei, Jesus, eu não tenho capacidade de aprender aquilo. E você falou, você tem sim. Você pode. E eu falei, eu não posso. E você falou, você vai conseguir. Em um mês você chegou pra mim e falou, passa resumo de tudo que você aprendeu. Então,
Por que eu tô falando isso? Porque você foi quem me ensinou. Você teve toda a paciência de me mostrar, ó, tá errando aqui, tá acertando aqui, com toda a paciência do mundo. E assim eu sei que você vai ter essa paciência de ensinar as outras mulheres. E nisso, eu quero te perguntar. Você acredita que a mentalidade desempenha um papel crucial na superação do medo? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que eu enfrentei muitos medos, muitos desafios, muitas inseguranças. Né? Até mesmo você imaginar, meu Deus, o que vai ser de mim? Porque quando você trabalha, né, como estagiário, pode ser que o seu contrato esteja acabando, ou pode ser que ali não tenha afinidade e você tem um aluguel para pagar, e você tem, sabe? Então, assim, o medo do novo, o medo do desafio, o medo de ter saído da clínica e ter escutado do Dr. Francisco não é hora, sabe? Foi desafiador para mim, mas eu amo desafios. E eu vejo que o que nós precisamos, o que falta nas mulheres é autoconfiança. Na sua vida em geral. Eu digo não só na sua vida profissional, sabe? Mas na tua vida pessoal. Eu decidi enfrentar todos os meus obstáculos. Assim como eu incentivei você a enfrentar os seus. E muitas vezes eu sei que você, e é normal, você pensou, eu vou voltar para Novo Oriente. Mas aí, você vai fazer o que em Novo Oriente hoje? Lá já é pequeno demais para você. Então, como você disse, realmente o que eu quero é ser uma mentora, o que eu estou pronta é, assim como eu fui uma mentora sua e de outras mulheres, eu quero passar toda essa questão desse conhecimento de uma maneira menos dolorosa, digamos assim, para que você seja uma empreendedora de sucesso, sabe? Mas que seja no mundo do empreendedorismo com menos dores, sabe? Porque eu tenho certeza, eu analiso perfis. E quando eu conversei com você, quando eu falei para você que você era capaz, eu enxerguei em você as evidências de quê? De força, de garra, de determinação. E eu te perguntei, primeiro, tem coragem? Tem. Vamos fazer? Vamos. Então, nós estamos prontas para quê? Para a gente compartilhar isso. E se a gente ensinar isso, e se uma mulher, nós podemos replicar isso, sabe? E se as mulheres replicarem o que nós fazemos aqui hoje, você tem dúvida de que... Nenhuma. De que o sucesso, ele, com certeza, ele vai vir? Nenhum né? sucesso vai vir com certeza. Né? Então, não é sobre desmoralizar ou apontar falhas em mulheres, como muitas mulheres sofrem de cônjuges de outras mulheres, quando você falou lá no início. Por que é muito mais interessante a pessoa curtir farra, festa, um meme, até mesmo um meme? Por que uma página de meme ela tem uma constância tão grande, né? E uma página de empreendedorismo de uma mulher que fala sobre o crescimento para outras mulheres, que ela pode se tornar, que ela ajuda ela a ter uma segurança pessoal. Por que não interessa? Sendo que aí ela deixa de ter empatia, porque, poxa, às vezes, internamente, nós temos, é normal do ser humano, uma certa inveja, sabe? Por que eu digo isso pra você? Porque é completamente normal você sentir isso, você ter isso. Então, eu já senti muito isso. Né? E tá tudo bem, não é uma coisa, não é o fim do mundo você sentir isso. Mas é um sentimento, de certa forma, saudável. Sim. Mas eu diria que ele é saudável desde que você deixe ele de lado e comece a se transformar.
e comece a entender e fazer o mesmo que essa mulher, fazer o mesmo que você fez. Mudar a tua rotina, mudar a sua vida, sabe? E ter um crescimento. E ter uma constância nisso, sabe? E não digo nem inveja, mas antes eu me questionava bastante. Eu perguntava assim, quem acredita em Deus? Eu creio. Então, eu acredito assim. Eu perguntava, Deus, será que eu não vim com nenhum propósito nessa terra? Será que eu não tenho nenhum dom? Porque, tipo assim, a única coisa que eu sabia, eu achava que cozinhar não era um dom. Hoje eu sei que é. A gente pode rentabilizar isso. Eu poderia rentabilizar minha loja de salgado, mas o que acontece? Eu não sabia gerir. Eu sabia fazer. Mas hoje, se eu começasse um negócio de salgado, eu sei que eu viraria ele. Por quê? Com as estratégias hoje que eu sei. E mesmo que seja um salgado, a gente tem que estar no digital. A gente tem que saber jogar nas mídias sociais. Não tem como. Hoje foi ontem que uma pessoa falou, é a profissão do futuro. Eu falei, não é, o futuro já chegou. O futuro já chegou. Nós já estamos no futuro. E aí, Valéria, eu te pergunto, qual é a importância do planejamento e da preparação para lidar com o medo do fracasso em um negócio digital? Olha, se você se preparar para tudo, eu vejo que é necessário, o ser humano ele precisa se preparar para tudo, né? Eu costumo dizer que nós precisamos nos prepararmos para tudo e para nada. Podemos ser tudo, pode acontecer tudo e pode acontecer nada. Só que já está garantido, já é certeza. Fecha essa cortina só para diminuir esse eco que está do lado de fora ali também. Fecha essa cortina lá na porta para mim, por favor. Então, o que acontece? Você precisa se preparar. Eu costumo dizer que eu ensino isso já para os meus filhos, que o não, ele já é certo. Então, o que você tem que correr atrás do sim? A constância, não adianta. A constância que vai te trazer a perfeição. Então, tem medo de câmera? Olha, eu particularmente entendi dentro da psicologia que isso aqui iria me ajudar. Ó. Colocar o celular em cima de um suporte. Bem, o celular hoje, se eu estiver em casa, quando eu me vejo, eu tô desse jeito, né? Então, tem algumas técnicas, alguns domínios que você consegue. E eu posso ajudar essas pessoas, vocês, né, mulheres, a conseguirem, sabe, a conquistarem não só isso, mas o mundo e ter a tua tão sonhada independência financeira. Inclusive, essa questão do digital. Semana passada a gente teve uma reunião que nós sentamos lá com uma pessoa e a pessoa vende muito bem, mas ela está fora do digital. E o que ela não tem? Organização. E ela quer que você cuide de todas as mídias sociais dela. Por quê? Porque se ela ganha 1 milhão, ela quer ganhar 2. Então, você pode ganhar dinheiro sem as mídias, mas com ela, você pode dobrar esse negócio. Você pode dobrar esse dinheiro. Então, eu vejo que sem as mídias, hoje, a gente não consegue nada. E você viu a proposta indecente que nós fizemos a ele, né? Sim. Nós vamos trabalhar completamente de graça. E prometemos o quê? Dobrar a receita. Por quê? Porque a gente confia no nosso trabalho. E sabemos o que estamos fazendo. Sim, com toda certeza. E o que você diria, Valéria, para essa mulher que está paralisada pelo medo? O medo de começar e fracassar? Começar a trabalhar essa insegurança nela é prioridade, sabe? Porque quando você começa a trabalhar essa insegurança, você vai descobrir que que existe uma força interna muito grande, né? Que o poder, ele nos faz sentir seguras e confiantes de nós mesmos, sabe? E que muitas vezes, que seja um cônjuge ou que seja uma amiga que tenha um pouco que ela seja um pouco desacreditada e ela fala assim, mas você tá sonhando demais com isso, né?
eu vejo que nós precisamos realmente, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e sermos bem assertivos, nós precisamos fazer de conta que somos surdos, sabe? Muitas coisas, a gente precisa treinar a nossa mente. Muitas coisas, elas entram de um lado e saem do outro. Eu tô falando aqui, é importante, que se você também, tá? É uma dona de casa e tá satisfeita ali em ser uma mãe, dona de casa, e tá tudo bem também. Nós estamos falando sobre a modernidade e sobre o empreendedorismo feminino, porque eu sei que são muitas dores de muitas mulheres. Inclusive, era uma dor muito grande minha. Eu sempre sonhei em ter um negócio, né? Hoje eu tenho alguns negócios. Então, primeiro passo que eu diria é realmente a questão do tratamento, de tratar essa questão, de tratar essa parte, essa fraqueza que você tem e entender que sim, que você é capaz. E muitas coisas você falar, e tá tudo bem, sabe? Muitas coisas, o que for bom você vai absorve e acrescentar a rocha. E o que não, esquece. E o que eu diria para as mulheres? Eu posso, né? Pode. O que eu diria para as mulheres? Tenha sua independência, tenha o seu salário, busque. Porque eu sempre tive tanta sede por ser independente, porque eu fui uma mãe solteira, né? E quando um dia eu ouvi de uma pessoa ela me falar que filho não era diploma, o que você tem para mostrar para seus filhos? Filho não é diploma, não. Aquilo para mim, eu falei, eu nunca mais vou depender de homem nenhum. Eu posso ser casada, posso estar feliz, posso estar muito realizada, mas eu jamais vou depender de um homem. E toda mulher, eu acho que ela tem que ter uma segurança financeira. Ela tem que ter uma segurança financeira, porque no dia que a outra pessoa não estiver disposta mais para você, você não depende daquilo. Porque eu suportei durante muitos anos algumas humilhações, porque eu não tinha para onde ir. Como você conhece, no Piauí, não tem muita fonte de renda, não tem muita opção, eu não terminei. E a maioria de lá dos empregos são, tipo, o prefeito contrata 4 anos, você trabalha, depois tchau. Não tem uma perspectiva de vida boa. Então, eu diria, sim, para as mulheres que elas têm que lutar pela independência delas. Você tem, digamos, mais força do que eu nesse sentido, porque eu nunca fui dependente de homem. Sim. Né? De homem nenhum. Eu costumo dizer que eu nunca, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus. Então, quando criança, eu dependi da minha mãe e do meu pai. Mas dos 14 anos pra cá, graças a Deus, eu digo, assim, eu tenho orgulho de dizer, e me perdoe quem achar ruim dos ex-maridos aí, mas todos os meus ex-maridos, quem sustentaram, eu que sustentei. Então, assim, preciso estar falando isso, eu só quero dizer para vocês o quão bom é ser independente, sabe? Ter o gosto de você falar assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero um MacBook. Eu ouvi esses dias, né? E eu concordo com uma... A Aline postou um memes lá, tudo muito bem parceladinho e divididinho, né? Eu compro até o mundo. Então, cara, e com os conceitos que a gente tem de profissão, sabe? O que nós vamos replicar aqui é impossível, é improvável. Como eu tô te falando, eu respeito sim a questão da mulher ser dependente, querer ser dependente. Mas eu vejo que a mulher, ela é dependente enquanto ela quiser. Porque poder ser independente, qualquer uma pode. Basta querer, ter vontade e nos seguir aqui, ó, nas nossas redes sociais. Nós vamos dar várias dicas, né, de como superar, inclusive, essa insegurança que você abordou, né, no início. A falta de autoconfiança. Nós vamos ensinar essas mulheres a terem uma força, uma autoconfiança sobre nós mesmos, sabe? Sobre
como podemos fazer para que a gente consiga realizar e superar todos os nossos obstáculos. E Valéria, você teve alguma experiência anterior ao fracasso no empreendedorismo? Você já falou de uma aqui, mas você teve outras. Tive outras. Eu diria, a primeira foi essa. Negócios. Quem trabalha no mundo dos negócios está fadado ao fracasso. Né? Tá fadado a perder dinheiro, não somente ganhar. Óbvio que o nosso objetivo é ganhar, mas nem sempre é ganha-ganha. É óbvio que a gente luta pelo ganha-ganha, mas vez ou outra a gente tem a questão do perde, né? Perde também. E eu digo, não vou tão longe. No físico, quando eu não conhecia nada de marketing, nem orgânico, nem o que eu conheço hoje, porque às vezes, quando a gente fala marketing, pensa que é só talvez uma copywriter, ou talvez um criativo, sei lá, e tá tudo bem, e quando a gente mal sabe que ali é só a pontinha do iceberg, né? Que tem muito mais tem muito mais do que isso. Então, teve outro sim, na época mesmo das minhas lojas, eu terminei fechando 2 lojas, hoje eu tenho somente uma. Teve outros fracassos que no decorrer do tempo eu vou falando. Mas já falei 2 hoje, já tá bom, né? Inclusive teve um que foi R$1 milhão. Muito dinheiro. Muita grana. Né? E nesse tempo, você aprendeu a celebrar as pequenas conquistas? Eu tenho certeza absoluta que eu não só celebro as minhas pequenas conquistas, como eu sou muito grata. Gente, acreditem no que vocês acreditarem, eu sou grata a Deus, né? Muito grata a tudo que eu tenho, sabe? Hoje eu costumo dizer, eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. Porque eu acho que eu vejo que Deus, ele foi muito generoso comigo, sabe? E assim, e ainda falando sobre essas situações, é engraçado que, cientificamente comprovado, teve várias mulheres que tiveram insucessos, né? A Ariana Huffington, ela é fundadora da Huffington Post, né? Ela foi rejeitada em 36, vamos falar sobre depoimentos, sobre exemplos científicos, né? Ela foi rejeitada de 36 editoras. Ela foi retirada de 36 editoras. E ela persistiu, né? E hoje é a editora mais popular do mundo, né? E assim, a fundadora da Spanx também é uma empresa bilionária. Mesmo ela começou vendendo máquinas de fax de porta em porta, né? Igual os mascates. E apesar de todos os obstáculos que ela passou, ela confiou nela mesma e teve a ideia inovadora, e hoje é uma empresa bilionária. Então, é interessante que a gente... A JK também, né? Que é a autora da série Harry Potter. Ela enfrentou várias rejeições, né? Então, rejeições a gente precisa entender que nós vamos ter. E ela nada menos é do que a autora do Harry Potter, né? Então, não preciso nem falar que ela teve sucesso. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar a questão da insegurança e entender que sim, somos capazes. E quando eu falei para você que você era capaz, que eu olhei dentro do seu olho e eu falei que você era capaz de fazer um tráfego pago, eu não estava brincando. Tudo bem que eu descobri outras habilidades muito melhores, que você tem muito, muito melhores, do que a questão do tráfego pago, que é a questão de estrategista. Você é uma estrategista nata, né? Então é sobre isso, é sobre desenvolvimento pessoal, sabe? É sobre entender
que sim, que podemos fracassar, já podemos ter fracassado em algum momento em nossa vida, mas entender também que podemos levantar. E quando, sabe, a fênix, ela ressurge das cinzas. E quando ela levanta, ela ressurge das cinzas, ela levanta bem mais forte. E para mim, é isso que a mulher representa. Forte. Você tem dicas e estratégias pessoais para lidar com a insegurança nas mídias sociais? Inclusive, eu até dei uma, né? Começar a deixar o celular sempre um pouco mais em pé na tua frente, não dar importância ao que o outro vai falar ou vai pensar, né? Realmente pensar que você, ter certeza que você é capaz de fazer, né? Fazer, executar, e esquecer o coleguinha que acha que você não é capaz se fazer de surdo, entra de um lado do ouvido e sai do outro. E tá tudo bem, tá tudo certo, tudo bem pra ele. Ele vai seguir a vida que ele quiser. Gente, eu tô falando do digital com tanta força, com tanta raça, com tanta garra, mas tá tudo bem também quem tem um trabalho ou que seja um produto físico aí, né? Mas eu só acho que se não colocar o teu produto hoje físico no digital, ele tá fadado ao fracasso. Isso é verdade. E você acredita que a busca contínua por aprendizado e aprimoramento podem fortalecer a confiança no empreendedorismo? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, essa semana eu estava olhando um post de um dos meus mentores, né? Para você se fortalecer, é engraçado que assim, eu sempre quis ser uma mentora e eu não sabia por onde começar. Mal eu sabia que eu precisava ter mentor para eu conseguir ser uma mentora também. Eu não poderia estar onde eu estava parada, estabilizada, porque eu estava realmente estabilizada. Então você imagina que você já tem muito conhecimento, né, que está tudo bem. E quando você começa a estudar, que você começa a ler livros e você vê que a única coisa que você sabe é que nada você sabe, muito você tem que aprender, eu digo que eu posso afirmar em constante, eu posso dar uma afirmação sim para você. Você precisa ter um mentor, sabe? Eu tenho plena certeza, plena convicção de que você precisa de alguém para que você consiga inspirar, sabe? E se você quiser ir mais longe, é óbvio, você pode ir consumindo esses conteúdos de graça que tem no YouTube, etc e tal. Mas quando você vai dentro de uma metodologia e segue aquilo ali, mas siga um. Hoje temos vários. Siga um, sabe? Um método e vá em frente. E o sucesso é garantido. Eu não tenho dúvidas. Eu também não tenho. Eu até me emocionei agora, porque essa é uma parte que me toca bastante. E você, Valéria? O que você diria? Eu sei que você já falou muitas palavras bonitas. Palavras bonitas, Raio. Você fala muito lindo. Obrigada. Que o maior medo seu era as câmeras, né? Sim. Inclusive, eu tô aqui porque eu tô te ajudando, que eu não gosto das câmeras. Esse é outro medo que eu tive que enfrentar, porque eu gosto dos bastidores. Eu gosto de estar atrás das câmeras. Mas... E aí, pra estender a mão e falar assim, vamos juntas, aí vemos juntas, né? E isso é importante, você ter alguém... Isso é muito importante, você ter alguém que te incentive. Sim. Que queira ver você crescer. Se você não tem, às vezes você tem que ser você mesmo sozinha, mas é muito bom ter alguém para caminhar junto. Isso é importante. Muitas vezes você pode falar, mas eu sempre fui muito insegura, né? É da minha personalidade. Eu não vou conseguir mudar isso. Mas será que realmente você não consegue mudar?
você pode sim ter passado por várias experiências ruins, você pode ter tido várias situações que te trouxeram e que te trazem esse trauma na infância. Mas o mais importante, eu digo que o primeiro passo que você precisa ter e tomar é acreditar em si. Porque muitas vezes a mulher, ela acredita muito mais no marido dela do que nela. Ela acredita muito mais na mãe do que nela mesma, sabe? O autoconhecimento, ele é muito importante. Essa semana passada, até conversei com você, e eu falei, então muitas vezes para a gente poder ter um desenvolvimento pessoal, a gente precisa aprender e a superar as nossas inseguranças. Elas são muitas, mas a gente precisa conquistar a nossa autoconfiança. É com essa conquista que nós podemos voar e ir tão longe, sabe? E podemos chegar ao destino onde queremos, que é traçar, pelo menos, quando eu digo de 30 mil, gente, é um faturamento de 30 mil ao mês, eu tô sendo, assim, muito generosa. E você sabe disso. Porque pode ser muito mais do que isso, né? Então, outra situação, muitas vezes você pode pensar também, eu já tentei superar minha insegurança antes, mas nunca deu certo. Muitas vezes, as abordagens, como você para que você consiga lidar com aquela situação, talvez não tenha sido assertiva naquele momento, sabe? Mas não desista de você, sabe? Não desista de ser uma pessoa segura. Não desista de você, sabe? Nós somos capazes, nós mesmos somos capazes de gerar as nossas receitas, o nosso faturamento, de ser independente. Nós precisamos de apoio. Ajuda muito, sabe? Apoio do nosso cônjuge, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Mas muitas vezes você precisa se afastar, se recuar de todas as pessoas que deixam de acreditar em você, deixam de acreditar no seu projeto. E não se importem, tá? E a probabilidade ela é muito grande de não ter quase ninguém ou ninguém do seu lado. Normal isso acontecer. Mas entenda, você está chegando ao sucesso. O sucesso está batendo na sua porta. Então, muitas vezes é a questão dos 5 metros, né? Aquela ilustração do que está lá procurando diamantes na terra e ele, com 5 metros, desiste. Aí vem outro lá e consegue no lugar dele. Então, muitas vezes, o que falta é essa coragem que você precisa ter, sabe? E muitas vezes você sente que essa insegurança, a falta de autoconfiança, eu não sou tão boa o suficiente para eu fazer isso, para eu executar isso. Você é sim, cara, quebra essa crença limitante. Você é capaz de ser e de ter o que você quiser, sabe? É você ter sonhos e ter desejos e falar, eu vou realizar. Antigamente, quando eu ia fazer entrevista, eu perguntava, quais que são os seus... Qual que é o teu objetivo? Ai, que pergunta chata, né? Qual que é o seu objetivo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? E naquela época eu não entendia essa pergunta. E hoje eu entendo. Porque você tem que ter projetos. E quando você realiza ali um projeto, você já tem que colocar outro. Porque você não pode parar. Inclusive, era essa pergunta que eu ia fazer. Mas você é um passo à frente, né, Desculpa. Filha? Que é sobre metas. Você acha que a gente tem que definir, as pessoas têm que definir metas para a vida delas? Estipular o que elas querem? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, nós precisamos ter sonhos, desejos. Quando eu digo para vocês que nós somos, que é possível a gente alcançar todos os nossos sonhos, né? Isso, é você traçar uma meta e você não fugir desse caminho, sabe? E persistir até o final.
muitas pessoas vão falar para você desviar ali do teu sonho, do teu caminho, que talvez você sair do teu caminho e cortar caminho, você vai chegar mais rápido. Cara, continua, vai pela intuição, continua seguindo, vai reto, segue o teu propósito, sabe? Deixa as pessoas falarem sozinha. Eu tô falando isso com convicção, porque eu já passei muito por isso. Eu já vivi muito isso, sabe? Eu já deixei de fazer coisas por conselhos e também já fiz coisas inusitadas por conselhos, e hoje eu digo para vocês, ter o poder de você ser assertivo, você errar, mas você ter a certeza de que, eu errei porque eu tentei, tá tudo bem. Eu diria para você, você pode errar tentando, mas nunca, sabe, erre deixando de fazer. Faça, né? Esse seria o meu conselho que eu daria. Quando eu cheguei aqui, eu estipulei uma meta. Eu tenho um caderno que eu escrevo e eu carrego isso na minha bolsa. Que em 5 anos eu vou estar de determinada forma. 3 coisas já cumpriu. E eu acho que essa forma de você escrever é muito boa. Porque você visa aquilo que realmente você quer e você consegue gravar. E foram 2 coisas que eu aprendi aqui também. A calar mais meus planos. A silenciar. Porque quando você fala, o cérebro entende que você já fez aquilo. Então, quando você não fala, você está trabalhando o tempo todo em prol daquilo. E você acha, Valéria, você acredita que a pressão social desempenha um papel importante no medo de fracassar? Sem sombra de dúvidas, sim. A pressão social, ela tá fadada ao fracasso, sem sombra de dúvidas. Você ter medo... eu passei muitos anos, eu digo por experiência própria, eu passei muitos anos com a insegurança, com a falta de autoconfiança, sabe? Medo do que as pessoas iriam pensar. Medo, eu precisava, era uma questão minha, eu precisava, até outrora eu precisava dar satisfação. Eu precisava ser a vítima da história. E eu tenho entendido que ninguém é vítima e ninguém é réu. E às vezes a gente vai ser vilão na história de alguém. Faz parte. E assim, sinceramente, hoje, com 40 anos, eu digo, eu não tenho que provar nada pra ninguém. E eu falo isso porque muitas vezes a gente perde muito tempo se justificando. Ao invés de se justificar, analisa aonde você errou e aonde você acertou e procure acertar mais, sabe? E errar menos. Vai na prática. Eu digo que ao invés de ficar prometendo, é muito melhor você fazer acontecer. Isso é bom. E tá chegando o finalzinho, né? A gente já conversou, bateu um papo legal. É sempre bom estar contigo. Eu aprendo muito contigo todos os dias. E hoje nós conversamos sobre as mulheres serem mais confiantes nas mídias sociais, não ter medo. E eu queria que você deixasse alguma inspiração, algum incentivo, alguma mensagem. Eu diria que existem eu vou deixar algumas frases aqui, que eu vejo que para você lidar com a insegurança pessoal e a falta de autoconfiança, é muito importante que você tenha um autorreconhecimento, sabe? Que você reconheça os teus sentimentos, a tua insegurança e que você lute contra isso, né? Que essa autocompaixão, eu digo até que tem muito pouco tempo que eu aprendi. Porque muitas vezes nós nos julgamos, muitas vezes nós desacreditamos das pessoas.
e procuramos, poxa, mas o mundo tá assim, o mundo tá assado. E nós esquecemos de nos olhar no espelho, sabe? E entendermos que nós estamos nos traindo, sabe? Que ali você precisa da autocompaixão. Então você precisa entender que você é ser humano, que você pode errar e que tá tudo bem, sabe? O autoconhecimento é a base, sabe? O autoconhecimento é a base. Aquilo que você estava falando, a questão das definições de metas, é fundamental. Que você defina metas do que você vai conquistar, que seja na sua vida pessoal, profissional daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu aprendi com os grandes, meu pai diria grandes gurus, né? Ele para mim é um grande guru, então aprendi com ele essa situação, sabe? E se você realmente achar que você não está pronto para conseguir tudo isso sozinho, procura apoio, sabe? Um apoio de um amigo, de uma pessoa que você consiga, que realmente queira te ajudar, sabe? Começa a trabalhar isso dentro de você nesse exato momento. Não perca mais tempo, sabe? Isso pode ser algo grandioso, pode ser o seu projeto maior e você deixa ele aí dentro sem praticar. Anota os momentos de sucesso e os momentos de fracasso. O que você acerta e o que você erra. E na prática, você procura executar o que você acerta e não fazer o que você erra. Seja gentil consigo mesmo, sabe? Seja gentil consigo mesmo. Tenha compaixão de você. A mudança, essa mudança que você precisa ter, que nós seres humanos precisamos ter, que você, a mulher, precisa ter, ela é contínua. Ela é constante. É um processo. Então, não se cobre tanto. Mas vai. Não se cobre, mas vai. E você você sempre fala, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, você só vai acertar errando. E aí, eu queria que você falasse também, que você fala muito sobre isso. Que as mulheres, para elas pararem de ter medo. Sim. Sobre o medo. Como elas encararem esse medo. Muitas vezes é completamente normal do ser humano, de nós seres humanos, de nós nos ficarmos escondidos atrás de alguma coisa, né? Porque temos medo de enfrentar, medo do novo, medo. E assim, às vezes você precisa realmente, muitas vezes você precisa enfrentar e entender que o medo te paralisa, né? O medo, ele vai te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Vá em frente. Siga em frente. Gente, como eu falei, a vida, ela é um constante processo, sabe? Respeite o processo. Se você tem medo, enfrenta o seu medo, vá em frente, não desista dos seus sonhos, sabe? O medo, ele é normal, desde que ele não prejudique o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu quero te agradecer. Estamos acabando. Queria muito te agradecer por hoje, por me ensinar tanto. E não sei se na próxima semana a gente vai estar aqui. Vamos estar aqui? Vamos estar aqui. Que coisa boa, né? Então, até a próxima semana.